Olá, amigos, saudade de todos. Eu desejo de coração que todos estejam bem, com saúde, com muita paz, estudando, colocando em prática os ensinamentos de Jesus, principalmente no campo da esperança, da fé, da gente ter paciência. O Evangelho, a gente vai ler o trechinho que está no capítulo 27, itens 16 a 18, que vem falar das preces inteligíveis. E quem fala é Paulo. Assim: se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe o fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no final da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis? Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. Então, Paulo, ele vem nos orientar lá na primeira carta aos Coríntios. E Kardec começa a abrir, né, a nossa visão para que a prece, Kardec faz muito isso no final do livro Evangelho. Kardec ensina, ele faz uma coletânea de preces, né? Tem preces dos espíritos benfeitores, tem preces dos participantes das reuniões mediúnicas. Então Kardec ele pega essas preces que ele considerou mais bonita, mais instrutiva, que tem mais conteúdo, né, de ensinamento, e organizou para a gente no final do livro. Então aqui nós temos um capítulo coletânea de preces espíritas. E se a gente for olhar, Kardec ele mostra para gente que na prece a gente precisa falar, pensar, desejar algo que faça sentido, né? Porque a gente pode ficar repetindo frases. Se a gente não entender aquelas frases, a gente não sabe nem o que a gente está pedindo, né? Então ele fala aqui que a prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Então, se eu viro para Deus e peço, Deus me dê saúde, mas eu não sei como que está a minha saúde, o que eu quero em termos de saúde, fica muito vazio. O que eu quero em termos de saúde? É mais energia? É mais força? É tratar uma doença que eu sei qual é e que precisa de tratamento? Então eu espero que Deus intensifique a medicação que eu estou tomando. Então, assim, a prece, toda prece tem valor, né? Mas ela tem mais peso, ela surte mais efeito, a gente consegue receber a resposta com mais facilidade quando a gente pensa, quando a gente reflete naquilo que a gente está pedindo, né? Então, assim, até para eu receber a resposta, eu preciso saber o que eu estou pedindo, porque muitas das vezes Deus manda a resposta, a gente recebe e não percebe, porque a gente às vezes fala da boca para fora várias palavras que a gente não entende, né? A gente até muito brinca que vamos pedir paciência, cuidado para pedir paciência, porque geralmente Deus manda pessoas difíceis, situações difíceis para trabalhar a paciência. Então, assim, se a gente parar para pensar, quero ser uma pessoa mais paciente, então a gente vai estar aberto a perceber as pessoas complicadas do nosso dia, as dificuldades. Então, assim, quando a gente pede, a gente recebe a resposta e a gente liga. O nosso pensamento mostra, Deus está te mandando a resposta, o que você pediu. E no item 18,
Kardec ele vem nos falar da prece pelos mortos e pelos sofredores. Essa questão é uma questão muito delicada, porque muitas das vezes a gente, por não saber, né, a situação do nosso parente que desencarnou, ou de amigos, ou a gente acaba dividindo, né, espíritos no umbral, a gente faz prece para os espíritos no umbral, espírito nos hospitais, no mundo espiritual, aí a gente acaba meio que, por não conhecer a realidade deles, a gente acaba fazendo uma prece mais resumida, né? Mas tem situações, tem casos que a gente até percebe aqui, né, Kardec na coletâneas de preces espíritas, tem casos, tem situações que a gente pode direcionar uma prece para um determinado tipo de sofrimento, para um criminoso, para um espírito que acabou de nascer, para um caso de aborto, para um espírito que acabou de retornar à pátria espiritual e nem teve as condições de encarnar, né, de concluir a gravidez. Então, assim, quando a gente começa a pensar, e essa palavra inteligível, ela está ligada à nossa inteligência, quando a gente começa a perceber, olhar para o outro e a gente perceber que cada prece, ela pode ter, ela deve ter, não é que deve, ela vai surtir melhor efeito quando a gente direcionar essa prece, ela chega mais rápido. A gente entra numa conexão de obter respostas, de participar de processos junto com a espiritualidade, de contribuir de alguma forma. Até porque em muitos livros, né, a gente tem esses relatos de que as nossas preces, elas ficam arquivadas, né? Tem Nosso Lar, tem os livros de Ivone Pereira. Então, por a gente acreditar, porque a gente já sabe disso, ninguém tem dúvida, por a gente acreditar que a nossa fala, o nosso pensamento, tanto ele bom como ele ruim, tá aí a nossa preocupação de sempre pensar em coisas boas, sempre em desejar coisas boas para os que partiram para o lado de lá, né? Então, assim, sabendo disso, e a gente podendo direcionar essa prece de uma forma que aquela pessoa vai receber de uma maneira mais completa, mais direcionada para ela tem um efeito muito maior. E Kardec vem nos falar que os espíritos sofredores reclamam preces, e estas lhes são proveitosas porque, verificando que há neles quem pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Então, muitas das vezes a gente fica muito preocupado em ir para a rua para fazer a caridade. Eu preciso colocar em prática, fazer esse trabalho X, trabalho Y. Mas essa caridade da prece, ela é tão fundamental, ela é tão bem utilizada, né? Essa prece que a gente faz no grupo de Zap, essa participação da gente parar para ler as mensagens e responder, participar de grupo de estudo, preparar o estudo antes, ler um livro, não precisa ser só da doutrina, qualquer livro que abra a nossa mente, né, para o que é bom, para o que é do bem, né, que fale sobre ecologia, cuidados com a natureza. A gente tem muita coisa que a gente pode contribuir com os espíritos, e quando a gente contribui com os espíritos que estão do lado de lá em sofrimento, isso volta pra gente. Até porque nós seremos os próximos a receber. E a gente, constantemente, a gente vive recebendo. Então, a vida, na verdade, ela é uma troca. É uma troca de serviços. Eu sirvo a você que serve a mim. Não necessariamente a gente vai receber daquele que a gente está doando, mas a gente vai receber de um outro,
né? Seja na forma de livros, seja na forma de preces, uma música. Quantas músicas maravilhosas que a gente está recebendo, quantos vídeos maravilhosos. Então eu gostaria, o tempo é curto, já são 10 minutos, eu gostaria de deixar esse trechinho do Evangelho para a gente pensar que a prece, ela precisa fazer parte, sim, da nossa vida, em todos os momentos, e que a gente consiga pensar principalmente naqueles que a gente sabe que sofrem mais e que são os alvos dos nossos julgamentos maiores, né? Até de nossas raivas, as nossas repulsas, né? Todos nós precisamos de preces, tá? Um beijo, que fique essa reflexão no coração de todos, que Jesus permaneça sempre conosco em todos os momentos, felizes, difíceis, e que tenhamos muita fé, sempre, fé e esperança. Um beijo em todos.